Gostaria de deixar um pensamento nessa noite ao nossos queridos amados. Um texto na Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. E eu coloquei como título, para que deis frutos. Para que deis fruto. João 15, versículo 7 e versículo 8. Gostaria que você abrisse seu coração, recebesse essa palavra no teu espírito nesta noite, algo que o Espírito Santo ministrou no meu espírito. E eu sei que Deus é um Deus que quer fazer coisas grandes, poderosas na nossas vidas e através das nossas vidas. Nós erramos por falta de conhecimento, nós erramos por falta de entendimento, nós erramos porque muitas vezes não temos a revelação da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e vós torneis meus discípulos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, por essa revelação da Tua palavra. Espírito Santo, por gentileza, traz luz a esta revelação, para que nós possamos crescer dia após dia, e que Teu nome seja glorificado a todos os instantes, nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando você vê um texto como esse, que a palavra do Senhor, o próprio Jesus falando, se você permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecermos em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então nós sabemos que essa é a vontade do Pai, que tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade dEle, Ele fará sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos, buscamos, mas por que Deus não está fazendo aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu necessito? E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o maior patrocinador, tem a maior expectativa para que tudo que nós pedirmos, segundo a vontade dEle, para que o nome do Pai seja glorificado. Então, tudo aquilo que você alcança, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que Deus libera sobre você, o nome do Senhor está sendo glorificado. E aí nós realmente, a Bíblia diz que Jesus falou, e tornareis meus discípulos. Ou seja, aquele que crê, aquele que confia, aquele que anda com o Senhor. Deus não olha, às vezes você, puxa vida, Deus, estou passando por necessidade. Deus não se manifesta em cima da nossa necessidade. Ele quer suprir todas as coisas, porque Ele já deu tudo, todas as coisas Ele já nos deu. Mas existe regra, existe meios de eu e você tocarmos, porque na graça de Deus, você pode todas as coisas, aquilo que eu não mereço, mas eu posso tocar, no momento que eu recebo a palavra de Deus, no momento que eu vivo a palavra de Deus, no momento que essa palavra encontra guarida no meu espírito, no meu coração, nós vamos ver ou manifestar o agir de Deus. Porque o que Deus quer? Sempre o alvo da nossa busca é em Cristo Jesus, para que a vontade do Senhor se manifeste. Então nós sabemos sempre, o problema é que muitas vezes nós dirigimos a Deus para buscar coisas, aquilo que eu acho que é de suma importância naquele momento para mim. Tudo Deus já nos deu. Mas sempre o que Deus quer de mim e de você é um relacionamento, essa comunhão. Então Jesus, Ele tem que estar acima de tudo aquilo que você deseja, que você anela, que você gostaria de ter. Jesus tem que estar em cima de tudo isso aí. Quando nós entendermos esse princípio. Porque depois que Deus te deu tudo, qual vai ser o relacionamento? Eu queria tantas coisas, e através da minha súplica, através da minha dependência dEle,
através de entender aquilo que Ele tem para a minha vida, eu já me sinto uma pessoa realizada. Mas como vai ser? Como vai manter esse meu relacionamento com Ele? Porque muitas pessoas buscam Deus até adquirir aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer, o sonho, o desejo do coração dela. E após isso, será que eu vou manter o meu relacionamento com Deus? Porque nós vemos que a maioria das pessoas só quer coisas, mas não quer relacionamento com Deus. E quando eu tenho a palavra de Deus na minha vida, então eu começo a andar de uma forma diferente. Você imagina se ficar 50% das pessoas que eu atendo diariamente aqui na igreja? Nós precisávamos um templo, nesses 17 anos, 10 vezes maior do que, sem exagero, do que esse aqui. A maioria, quantas pessoas encontram na rua? Nossa, pastor, você orou por mim aquele dia, através da rádio, através disso, tal, Deus fez isso, tal, isso. Mas nunca pisa os pés. Eu lembro, esse tempo atrás, veio um irmãozinho de uma outra denominação, e ele estava com câncer exposto no pescoço. A hora que eu cheguei aqui, que eles viram o nosso barulho aqui, começaram a bater desesperado naquela porta da frente. Eu abri a porta, ali estavam a mãe, estava um filho, estava o marido, o pai e marido. Ele estava ali inerte, era pele e osso, aquele homem dentro do carro. E aí eu abri a porta, pastor, nós precisamos de ajuda, precisamos, tal, meu marido está assim, o menino, meu pai está isso, ele não fala, tá, foi desenganado, os médicos mandaram trazer ele para casa. Eu peguei e recolhi ele ali no gabinete, orei com eles, conversei com eles, liberei uma palavra, repreendi aquele espírito do câncer. Naquela mesma semana, na sexta-feira, nós saímos daqui, passamos na avenida. Quando eu vi alguém dirigindo e buzinando, que eu olho, era o camarada que estava desenganado pelos médicos, que tinha um câncer exposto. Ele me ligou depois e falou, pastor, em 3 dias, sumiu o câncer, soltou minha voz, e eu estou me restabelecendo. Eu vou aparecer na igreja e dar um testemunho. Não apareceu até hoje. Então a maioria das pessoas estão buscando coisas. Deus quer que nós buscamos relacionamento. Deus quer que nós produzimos fruto para Ele. Nós não devemos ficar pegados às coisas. Nós precisamos estar sempre focado em Jesus, porque nós temos tudo nele. Então nós temos que viver em Jesus. Quando você vive em Jesus, então nós começamos a experimentar coisas maravilhosas. Todos nós precisamos exercer a fé, de crer na palavra do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para que fé? Para que fé? Para que Deus me dê, para que eu alcance tudo aquilo que eu quero? Ou essa fé que eu busco a Deus, para que eu possa andar em concordância à sua palavra? Nós vemos quando o povo israelita, eles manifestam muito o nome de Elohim. Na realidade é uma regra que tudo nós podemos no Senhor. Tudo nós podemos em Deus. Israel tinha grandes vitórias quando eles estavam em Deus. Israel teve grandes derrotas quando eles se distanciaram de Deus. Quando você está longe dele, você está debaixo da soberania de Deus. Eu estou longe de Deus, mas eu estou debaixo da soberania de Deus. Mas quando ando com Deus, eu passo a fazer a vontade de Deus. Se o meu relacionamento é distante de Deus, eu estou debaixo de uma soberania de Deus. Mas quando eu ando com Deus, então eu estou vivendo a vontade de Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam, a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Porque Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então a soberania de Deus é a regra. Mas a vontade é aquilo que Deus tem para você.
Muitas vezes o inimigo tenta distorcer na nossa mente, tentando colocar muitas necessidades. Mas lembre que você tem tudo em Deus. Quando eu focar que a vontade, o querer, o desejo de Deus venha se manifestar na minha vida, aí você começa a experimentar coisas gloriosas da parte de Deus. O problema é que muitas vezes nós buscamos a Deus em cima da nossa necessidade. Não. Eu preciso buscar a Deus, andar no Senhor, para que a vontade dEle se manifeste na minha vida. Por isso que Jesus fala em João 6,39. É a vontade do Pai que me enviou que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus fala? É da vontade de Deus. Ele me enviou. Que ninguém se perca daquele que Ele me deu. Veja no versículo 40. Porquanto essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus fala, o Pai, a vontade do Pai que me enviou, ou seja, Ele me enviou para que a vontade dEle se manifeste na minha vida. Precisamos entender o propósito de Deus, para que nós possamos alcançar as vidas para o Senhor. Todos nós, Deus tem a vontade dEle para cumprir. Nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus andando segundo a lei, porque é impossível. Não, a lei diz que eu tenho que fazer isso. É impossível você cumprir a lei, mas Jesus já cumpriu a lei. Veja, João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando eu e você entendermos que o fato de nós estarmos neste mundo, a Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já nos conhecia, nós já existia. Antes mesmo de ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, você Deus conhecia. Para que nós estamos aqui? Para que a vontade dEle se manifeste através da sua vida, não que a sua vontade se manifeste através do nome de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor precisa estar em nós e nós estarmos nele. E aí você vai pedindo segundo a vontade de Deus, e quando eu peço alguma coisa segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer na minha vida. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque nós queremos a nossa vontade, o nosso querer prevalecer acima de todas as coisas. Fazer a vontade do Pai é você querer fazer para receber. Então isso não é assim. Nós precisamos, por isso que Paulo escreve aos Romanos, rogo pois irmãos, Romanos 12:1, pela paixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus você não faz, a vontade de Deus você experimenta. Então não tem como eu fazer, eu preciso crer, eu preciso viver a palavra dele estando em mim, automaticamente eu vou entender e vou fazer. Eu vou experimentar aquilo que Deus tem para mim. Por isso que quando nós se distanciamos de Deus, o nosso resultado é muito limitado. Mas quando nós se aproximamos, andamos com Deus, o nosso resultado é ilimitado, não existe limite. E o nosso adversário sabe muito bem como trabalha isso. Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios 13:8, segunda carta aos Coríntios 13:8, diz, porque nada podemos contra a vontade, porém a favor da vontade. Nada nós podemos contra a vontade de Deus. Nada, nada, nada. Mas quando eu
entendo e trabalho em cima da vontade de Deus, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Eu vou fazer uma campanha para que Deus me dê isso. Eu vou fazer um jejum para conquistar aquilo. Eu vou vou no monte 21 dias para conquistar isso. Você está totalmente contrário à vontade de Deus. Não, eu quero que a vontade de Deus prevaleça na minha vida diante de tudo o que está acontecendo. Porque Deus sempre vai fazer o melhor. E quando eu quero que a vontade de Deus, eu sou uma pessoa livre. Porque o reino de Deus, ele habita dentro de nós, irmãos. Nós queremos viver um reino exterior, não o reino de Deus. Ele habita dentro de você, ele vai fruir dentro de você. E quando nós somos um pouquinho inteligentes, nós começamos a decidir que a vontade de Deus, e quando eu decido que a vontade do Senhor vem acontecer na minha vida, eu começo a experimentar, porque tudo que vem de Deus é bom, é perfeito e agradável. O problema é que nós sempre vamos olhar com a ótica humana. É difícil nós entendermos e olhar com a ótica de Deus. Ótica de Deus. Eu contei para vocês aqui, 15 dias atrás, que chegou um senhor aqui. Caiu uma peça, uma barra de ferro lá em Paranaguá, quando ele trabalhava no porto há 13 anos atrás. E ele perdeu a metade do cérebro. Ele mostrou na mão dele, olha, eles tiraram mais o tamanho da minha mão, massa do cérebro. Faz 13 anos que eu não sinto nada no meu lado. E aí, a ex-esposa dele se converteu na aba, e quando os irmãos estavam ministrando integração, falaram de mim para ela, de alguns milagres, e ela tocou no coração e foi atrás do ex-esposo, um homem inerte, um homem em cama, ou andava só de cadeira, e trouxe aqui. E eu comecei a falar que era da vontade de Deus. Se eu perguntar, é da vontade de Deus que você seja curado? É claro que é. Da vontade de Deus libertar? É claro que é. Falei, 2 milagres, um, pelo que o Senhor contou, nem era para viver mais. Se Deus preservou a sua vida, e nós oramos ali, e a hora que eu terminei de orar, ele puxou a cadeira junto da minha mesa, e esforçou naquela perna que ele podia, se coloca em pé ali, ele falou, pastor, eu creio que deu um abraço em você. E ele nem leu meu livro, nada, eu creio, pastor, que eu vou sair andando. E ele me abraçou, ele olhou para a cadeira, ele deu sinal para o outro irmãozinho que veio dirigindo, falou, me dá um equilíbrio aqui. E o irmãozinho equilibrou, ele saiu caminhando e foi até o estacionamento. É a vontade de Deus essas coisas. É a vontade de Deus. Eu estava lendo ali em Gênesis 26, quando Isaac, a Bíblia fala em Gênesis 26, 1, diz, sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Veja o 12, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o centupro, e o Senhor o abençoou, engrandeceu o homem, e foi-lhe enriquecido até que se tornou muito poderoso. A crise que Isaac teve é a mesma que Abraão teve, seu pai. Foi muito, veio uma seca aonde que ele estava. E quando nós deparamos diante de algumas dificuldades, nós queremos migrar para algum lugar. Ele foi buscar os filisteus, que sempre foi uma pedra, um tropeço no povo de Deus.
Ele tinha amizade com os filisteus. Pedir ajuda do ímpio. Deus falou: não. Fica na terra que eu te dei. Mas a seca era tão grande, o Senhor diz: olha, semeia, lança semente nessa terra aí. Todo agricultor sabe, se não tiver chuva, se o solo não tiver preparado, se você lança a semente, você vai perder a semente. Deus falou: não saia, fica na terra que eu te dei, receba, tome posse daquilo que eu liberei para você. Veja o que eu fiz na vida do teu pai, veja o que aconteceu com ele. É o mesmo Deus que está hoje aqui. Amém? E a Bíblia diz que ele creu, e ele pega e lança a semente naquela terra seca. E a Bíblia diz que ele colheu 100% a cada semente que ele plantou. Por quê? Se fosse pela vontade dele, o desejo dele tinha caído fora. Deus falou: não desça para o Egito. O Egito simboliza o mundo. Não volte para trás, não se afaste, fica na posição que eu falei. Obedeça a minha palavra. E ele obedeceu a palavra, e diante daquela seca que todo mundo estava perecendo, ele se torna um homem muito mais multimilionário, rico, poderoso, muito poderoso. Por quê? Porque ele fez aquilo que era a vontade de Deus. Quando eu e você aprendermos a fazer a vontade de Deus, não a circunstância a qual eu e você estamos vivendo. Isaac, ele concorda com a vontade de Deus, e Deus faz com que ele tivesse uma colheita que ele nunca imaginaria antes. Se tornou um homem riquíssimo, um homem poderoso. Por quê? Porque ele creu, fez a vontade de Deus e não a vontade dele. Pela necessidade, ele estava caindo fora. Quando eu e você concordarmos com a vontade de Deus, seja qual for a situação, Deus concede a vitória. Nós seremos vitoriosos. Deus não quer que nós usamos a nossa força para produzir resultado. Deus quer que nós confiamos nele. Por isso, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo o que vocês pedirem, tudo, não é alguma coisa, será feito. E nisso o meu Pai é glorificado no céu. O diabo não quer nunca que nós glorificamos. De você chegar e testemunhar: Deus fez isso, curou, libertou, salvou, restaurou, transformou, abriu porta. O diabo não quer que isso aconteça. Então nós precisamos viver e descansar no Senhor. Nós precisamos tomar posse, crer na palavra de Deus, não só na mente, mas no nosso espírito. Quando você lê, por exemplo, Romanos 1,8, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe, a Bíblia diz, que não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. Eu recebo, eu concordo com isso aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, eu concordo, tomo posse disso aqui. Mas quando que realmente você sabe que você está concordando? Quando você crer, e como você ver, segundo a ótica de Deus. Se você conseguir ver e crer, segundo a ótica de Deus, você vai ter a convicção de que não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. Que nada vai faltar para você. Mas para isso não basta eu falar somente com a minha voz, eu preciso crer, eu preciso conhecer, eu preciso viver a ótica de Deus. Isso vai fazer toda a diferença, amados. Eu sei, Deus crê assim, eu creio assim também, essa ótica de Deus. Nós precisamos aprender, visualizar a vontade de Deus, visualizar diante da ótica de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Vou dar mais um exemplo para vocês. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, ele leva o profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Ezequiel 37. Coloquei alguns versículos aqui apenas. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor,
E ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: e eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e viverei. Quando Ezequiel, ele conseguiu ver, ele conseguiu se posicionar em cima da vontade de Deus, e ele começou a profetizar a palavra de Deus, e nós sabemos que quando ele começou a fazer isso, essa era a vontade de Deus. Deus mostrou para ele: você acha que é possível esses ossos secos virar vida, ser restaurado? Sequíssimo. Ele falou: o Senhor sabe. Então profetiza, então libera a palavra diante dessa situação. E ele começou a profetizar. E a Bíblia, se nós lemos, fez um rebuliço. E Deus começou a juntar ossos com ossos, e foi formando ali formas humanas, e foi colocando tendões, nervo, pele, tudo, e depois soprou do Espírito, e se tornou um grande exército. Ezequiel simplesmente, ele concorda com a vontade de Deus. Amado, é isso que o grande segredo, a grande chave. Por isso que nós precisamos estar continuamente debaixo da presença, na comunhão, no relacionamento. Quando eu ando em comunhão com Deus, e você aprende a concordar com Ele. Quando você concorda com Ele sobre que você tem direito à saúde, que você tem direito à riqueza, que você tem direito à vida, que você tem direito à paz, que o teu lar deve ser um pedacinho do céu, você concorda com Ele, as vidas sendo transformadas, o impossível acontecer, tudo eu preciso concordar com Ele. Não ande pela sua necessidade, ande pela palavra de Deus, porque a palavra é Deus, é o Espírito de Deus, a palavra é viva. Porque quando eu e você declaramos a palavra de Deus, nós liberamos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifesta através da sua igreja, que é eu e você. É importante nós entendermos isso. Por isso que Tiago escreve, Tiago 3:2, e preste bem atenção nessa palavra que Tiago escreve: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3:2. Se alguém não tropeça em falar, esse homem é perfeito. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se você não tropeça naquilo que você fala, você é uma pessoa perfeita. E é capaz de refrear também todo o corpo. O que é não tropeçar? Não tropeçar é falar aquilo que Deus fala. É você concordar com Deus. Quando você concorda com Deus, você não tropeça. Agora, quando você diz assim: eu acho que não vai dar certo, tropeçou. Isso não é possível, tropeçou. E eu não tenho capacidade, tropeçou. Eu não sei o que, tropeçou. Mas quando eu e você entendemos a vontade de Deus, e você declara, você é um homem perfeito. Você terá resultado naquilo que você fala. Você sabia? Então o inimigo quer que nós tropeçamos. E por quê? E como nós vamos tropeçar? Quando ele distorce a palavra. Quando nós andamos segundo a nossa ótica, segundo a nossa visão humana, aí nós tropeçamos. Mas se nós aplicarmos a palavra de Deus, nós jamais vamos tropeçar. Provérbio 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá o seu fruto. Palavras são semente. Semente é para produzir frutos. Cada palavra que você fala é semente. Semente, ela vai produzir fruto.
Se eu semear na sabedoria, eu vou ter frutos. Se eu semear aquilo que eu falo, eu vou ter frutos. É isso que Jesus falou. Aquele que está em mim e eu estiver nele, pedirá tudo o que quer, produzirá muitos frutos, e o nome do Senhor será glorificado. A tua palavra, ela produz fruto. Então nós precisamos falar segundo a vontade de Deus. Devemos declarar a vontade de Deus. Nós reinamos através da palavra de Deus. Por isso que a palavra do Senhor: se vós permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedirei o que quiserdes e será feito. E nisto é glorificado o meu Pai. Você sabia que existe um milagre na sua boca? O milagre na sua boca, quando você fala em concordância à palavra de Deus. Você fala e você crê. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da tua vida. É isso que o Senhor quer de mim e de você, amada igreja. É eu e você andar em concordância com a palavra de Deus. É eu e você ser um profeta diante do Senhor, diante de tudo aquilo que Ele vai mostrar, vai revelar, vai trazer luz para você. Muito como Ele mostrou para o profeta Ezequiel. Ele mostrou um quadro caótico do povo israelita. Aquilo simbolizava como estava o estado espiritual de todo o povo de Israel. Muitas vezes Deus mostra a igreja, mostra uma família, mostra um empresário, mostra a situação, e você olha para aquela situação e você diz: será que não tem mais jeito? Mas quando eu e você cremos, e que o Espírito Santo em comunhão, e o Espírito Santo toca no teu espírito, e você começa a liberar palavra, a profetizar, a trazer existência, você vai ver, vai frutificar. Você sabia que você é aquilo que você fala? Você é aquilo que você fala. Então cuidado com aquilo que você fala, porque nós podemos estar tropeçando, e aí você acha que Deus é culpado de eu não chegar, de não conquistar. A tua palavra diz que tudo o que eu pedir em teu nome, o Senhor me dá, mas eu tenho pedido. Mas você tem tropeçado. Cai. Quando você tropeça, o que tiver na mão, vai para o chão, perde. Então, Tiago diz: olha, o homem, todos nós tropeçamos, mas aquele que guarda a palavra, aquele que sabe, guarda a palavra de Deus, esse é um homem perfeito. E eu e você precisamos aprender a declarar a vontade de Deus sobre todos os aspectos das nossas vidas. E para que isso aconteça, a palavra de Deus precisa estar em mim e em você. Ela precisa estar. Você é aquilo que você fala, irmão. Cuidado. Aquilo que está saindo da tua boca, aquilo que você está semeando. Porque se nós semearmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Mas se nós semearmos em cima da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, nós vamos ver, mesmo que a terra seja seca, mesmo que esteja olhe para a situação com aquele vale de ossos seco, mas quando nós atentamos à vontade de Deus, que a vontade de Deus, por isso que Jesus falou: eu não vim para fazer a minha vontade aqui, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Eu e você, nós não pertencemos a esse reino, deste mundo. Nós viemos aqui no propósito do Pai. Você não vem aqui para comer, beber e casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Não. Existe um propósito de Deus na sua vida. Deus quer mudar situações. Deus quer salvar a humanidade através da igreja. Jesus falou: a tudo aquilo que Deus me deu, nenhum vai se perder. Será que não tem se perdido alguns de que Deus colocou nas suas mãos para ser alcançado? Ah, mas eu tropeço. Não, esse marido meu não tem jeito. Tropeça. Essa mulher não tem jeito, esse filho não tem jeito.
tropeça. Ah, meu trabalho não tem mais jeito, tropeço. Comece a fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que você vai orar. Coloque como vontade de Deus, vontade do Espírito de Deus, e você vai começar a ver os resultados acontecendo. Você vai começar a ter experiência com Deus como você nunca teve antes. É a vontade do Senhor, não a sua. É a graça do Senhor, não a tua força. É nós estarmos unidos com Ele, não distante dEle. Nós estarmos em intimidade com Ele. É isso que Deus tem para mim e para você. Você recebe essa palavra? Amém, amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Eu sei que está bastante frio, tem muita coisa para falar aqui. Deus é um Deus que opera coisas grandiosas, tremendas. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eis que nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é verdade. E eu sei que o Senhor trouxe algo muito especial para nós, ó Deus. E o meu clamor, Espírito Santo de Deus, que nós temos a compreensão que nós vivemos neste mundo, para que nós possamos fazer a sua vontade, ó Pai. E nós sabemos que tudo aquilo que vem do Senhor é bom, é perfeito e agradável, Pai. Espírito Santo, nós temos todo o livre-arbítrio, Pai, mas que o nosso livre-arbítrio é fazer a sua vontade e não a vontade de nós. E eu quero rogar por cada um dos teus filhos que aqui se encontram, Deus, a cada um dos teus amados que se encontra aqui neste lugar, e aqueles que não estão aqui, ó Deus, o meu clamor, a minha súplica, Espírito Santo, convence o nosso espírito, ó Pai, de todas essas verdades, que nós possamos andar segundo os seus passos, segundo a sua vontade, o seu querer. Eu sei que o Senhor tem, que a nossa boca, ó Pai, seja um instrumento de bênção, para frutificar a cada palavra, Senhor, que for pronunciada através dos nossos lábios. Porque a Tua palavra diz, Senhor, se nós estivermos em Ti, e a Tua palavra estiver em nós produziremos muitos frutos. E eu quero nessa noite, eu libero o Senhor Jesus, eu profetizo sobre teus filhos, Pai, que cada um de nós começaremos a experimentá-lo, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, através da revelação da Tua palavra, através daquilo que o Teu Espírito testificará no nosso espírito, ó Pai, para que a Tua igreja cresça, para que Teu nome seja exaltado todos os dias, para que as vidas sejam libertas, curadas, transformadas, para que o Senhor mude a situação deste mundo no qual nós vivemos, ó Pai, porque nós somos a Sua igreja, o Teu povo. Existe uma missão, existe um propósito do Senhor através das nossas vidas, Pai, que nós possamos entender esse propósito, que nós possamos corresponder à Sua voz, ó Deus. Por isso, Senhor, nos enche do Teu Espírito, ó Pai, e que essa palavra esteja viva dentro de nós, e que nós sejamos atalaias, arautos, profetas, para pronunciar as boas novas do Teu reino, ó Pai. Eu profetizo, Senhor, sobre cada boca aqui, ó Deus, bocas frutíferas, bocas que realizarão grandes milagres, sinais, maravilhas, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver com os olhos do Senhor, ó Pai. Que jamais venhamos tropeçar, ó Deus, através da cilada, das armadilhas do inimigo, ó Pai, e que nós possamos corresponder ao Seu querer, à Sua vontade. Nós tomamos posse daquilo que é verdade, que é a Tua palavra, em nome de Jesus.
Amém e amém. A palavra do Senhor diz assim, João 6:53. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém. O irmão pode sentar um minutinho. Vemos aqui as palavras de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, na noite que ele foi traído, ele pega o pão, pega o cálice, ele parte, ele celebra ali a última ceia. E a palavra do Senhor é muito clara. Ele diz aqui, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Todos aqueles que receberam, todos aqueles que creem, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, pode participar da mesa do Senhor. Essa é uma aliança. Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e tome do cálice. É o momento de nós liberar o perdão, momento de nós tomar posse do direito do perdão que nós temos, que é um direito que nós temos. Jesus já fez todas essas coisas. Eu sempre falo do meu desejo, do meu coração, que todos participassem. Porque é muito sério quando Jesus fala assim: aquele que não come do meu corpo, não toma do meu sangue, não tem parte comigo na eternidade. Jesus já fez todas as coisas. Quando eu convido Ele, o Espírito dele entra. E eu preciso entender que só Ele pode perdoar os nossos pecados. É só nele que nós temos vida. De nós reconciliarmos, pedimos perdão. Ele diz: por amor de mim, está lá em Isaías 43:25, eu perdoo vossos pecados e não lembro mais. Não que Deus não lembra, claro que Deus lembra. Se nós, quando alguém nos ofende, nós lembramos, é que Ele diz assim: não, eu não falo mais, eu não toco mais nesse assunto, esse assunto não existe mais para mim, porque eu já perdoei. Porque quando nós não liberamos o perdão, não pedimos, você come, você dorme, você levanta, você trabalha com aquela pessoa que te magoou, te machucou, te traiu, fez isso e aquilo. E o diabo quer que isso aconteça. Causa doença, enfermidade, dor, angústia, morte espiritual. É dolorido, é triste, mas precisamos praticar a palavra de Deus. Não pelo nosso sentimento, mas crendo na palavra. Porque quando eu creio, ajo segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo, só Ele pode entrar e curar o nosso coração, a nossa alma. Porque o perdão restaura nossas alianças com Deus, a nossa aliança com o nosso próximo. E por isso, aqueles irmãos que vão participar, por gentileza, se coloquem em pé. Os irmãos vão estar distribuindo. Eu vou estar orando, consagrando aqui, em nome de Jesus. Deixa eu orar, os irmãos já vão distribuir. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero consagrar, Senhor, este pão, que é símbolo do teu corpo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições.
os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores também, ó Pai, o Senhor já tomou sobre si. O Senhor levou sobre o seu corpo ali na cruz do Calvário. A tua palavra diz que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Foi o teu sangue que o Senhor derramou na cruz. O Senhor deu sua própria vida para nos resgatar do mundo do pecado e da perdição. E nós consagramos este cálice, que simboliza também o teu sangue, ó Pai. Porque a tua palavra diz que cada vez que você comer desse pão, tomar desse cálice, nós estaremos em memória a sua morte e a sua ressurreição. Que o Senhor triunfou sobre o pecado, sobre a morte, Satanás, sobre todos os demônios, ó Pai. E o Senhor ressuscitou. E o Senhor subiu ao céu. Enviou o Espírito Santo, que opera na face da terra, através dos nossos corações. Nós estamos abençoando e consagrando, Pai, e em memória, comemorando a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória, e que nós fomos comprados pelo precioso sangue, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem ir entregando na medida que você ceia. O Senhor disse que na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E semelhante modo, depois Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você pode se reunir com a sua família, irmãos, ou fique à vontade. Participa, louva, glorifica, agradece por esse momento tão especial. Pode participar, pode ajoelha em pé, glorifica, exalta. Cada gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Cada prego cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. Na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Ei! Cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Ei! Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu.
acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Se nós cremos, Pai, acredito que o preço foi pago. Acredito no amor derramado. Acredito em ti, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. E tudo pago está, aleluia. O amor desceu e tudo pago está, aleluia. O amor desceu e tudo pago está, aleluia. O amor desceu e tudo pago está, aleluia. O amor desceu. Acredito na cruz que se ergueu, acredito no sangue que verteu. Eu acredito em ti, acredito em ti, acredito em ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos para frente. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um dos teus filhos que está na tua presença. Te louvamos, Senhor, por essa grande oportunidade de sentar na sua mesa como a igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu cuida de nós. E eu abençoo, Senhor, este mês que nós estamos iniciando. Daí um mês de paz, de proteção, de alegria, de sonhos e projeto realizado. Que o Senhor proteja, Senhor, a cada família, a cada casal, a cada homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, Senhor, todo o seu corpo. Pai, nos livra de todo o mal, nos livra de toda a tentação, nos livra de toda a cilada de Satanás, ó Deus. Não só nossa família, mas toda a nossa geração. Protege a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimente o teu irmão, dá um abraço.